Corpo e mente em equilíbrio. Oferecimento Checkup. Resultados a serviço da vida. Já estamos de volta com novidades aqui no Band Mulher. Pois é, estreia agora o nosso quadro Corpo e Mente em Equilíbrio, que conta com apoio e parceria do Checkup. Todas as semanas nós vamos trazer aqui para vocês vários e diferentes assuntos para quem se preocupa com a saúde. E hoje, para celebrar o Dia Mundial das Doenças Raras, que reforça inclusive a importância da conscientização e também os desafios que são enfrentados por quem tem, nós vamos receber o Dr. Jairo Oliveira Júnior, que é ginecologista e também obstetra. Bem-vindo, doutor. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Muito prazer em receber o senhor aqui já na estreia do nosso programa. Fico muito feliz. É um prazer, uma felicidade estar aqui também. Muito obrigado. Doutor, daqui 2 dias tem celebrado essa data, né, que Sim. é o Dia Mundial das Doenças Raras, que é sempre importante falar sobre o assunto. Sim, claro. Para o pessoal que está em casa entender, quando a gente diagnostica, como que a gente pode avaliar que uma doença ela é rara? Bom, pelo Ministério da Saúde e Organização Mundial de Saúde, as doenças raras são aquelas que afetam até 65 pessoas em cada 100 mil habitantes, né? Mas é previsto que nessa década elas vão crescer aí para 20 pessoas, uma para cada 20 pessoas na próxima década. Então, o aumento está cada dia mais exponencial das doenças raras, né? Puxa vida, né? E é sempre importante falar, como a gente comentou aqui na abertura, a questão do diagnóstico precoce. Então, né, a mãezinha ali que está gravidinha, passando pelos seus primeiros exames, que a gente sabe que tem os exames que devem ser feitos, porque ali mesmo, durante a gestação, já pode se diagnosticar alguma doença rara, né? Sim, a gente pode enumerar algumas doenças raras que são mais comuns, né? Tipo acromegalia, né? A fenilcetonúria, que tem uma relação com é diagnosticado logo após o nascimento, o hipotireoidismo congênito, né? Na verdade, o teste do pezinho, que é feito logo após o nascimento, ele diagnostica mais de 50 doenças raras, né? Mas nós temos também a neurofibromatose, a fibrose cística, a esclerose múltipla, a esclerose lateral amiotrófica, que são doenças neurodegenerativas que também são enquadradas nas doenças raras, né? Mas hoje a gente sabe que doenças raras durante a gestação têm uma relação também com a nutrição durante a gestação. Hoje a gente sabe que por volta de 8 semanas se fecha o tubo neural, sim, a formação do que vai ser o cérebro da criança. Então nessa época é fundamental a gestante estar com níveis bons de iodo, de vitamina B9, que é o metilfolato, de vitamina D, de ômega 3. A gente sabe hoje que, por exemplo, uma das principais causas de autismo no mundo é a deficiência de vitamina D durante a gestação, como também doenças da gestação, tipo hipertensão, doença hipertensiva específica da gestação, que é mais conhecido como eclâmpsia, né? Tudo é devido à deficiência na nutrição durante a gestação. A partir do momento em que, durante o exame, já detecta que aquele bebê tem alguma deficiência, já tem como começar o tratamento, tentar diminuir qualquer impacto maior desde então? E isso faz toda a diferença? Sim, uma coisa é você ter o genótipo para aquela doença. Outra coisa é a manifestação daquele genótipo. Então, com o diagnóstico precoce que você faz dessa doença rara, você já pode começar o tratamento para aquela característica genética não ser manifestada. Isso sim. Por exemplo, você pode ter o genótipo de autismo. Necessariamente aquela criança vai ter autismo, fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito. Não, ela vai desenvolver a doença, o fenótipo, se aquele genótipo não for tratado previamente. O senhor falou uma coisa interessante, que é o teste do pezinho. A gente até reforçou várias vezes aqui a importância de se fazer, porque é um teste muito incrível que detecta pelo menos 50 doenças, Pelo menos 50, que vai desde hemoglobinopatias, doenças autoimunes, né? E todas elas hoje praticamente a gente tem condições de tratar.
Hoje nós temos um novo horizonte na medicina que se chama medicina regenerativa, que é a medicina das células-tronco, dos exossomos, dos fatores de crescimento, que consegue minimizar e às vezes até tratar todas essas doenças que eram consideradas inevitáveis porque geneticamente você estava pré-determinado. E hoje mesmo ela se manifestando, você pode tratar com as terapias regenerativas. Qual que é o maior desafio para os familiares lidar com doenças raras? Bom, a primeira coisa é a aceitação da doença, né? Porque você só consegue tratar a doença a partir do momento que você aceita e entende para você tratá-la, né? O segundo é o diagnóstico precoce. Nem sempre aqueles familiares, aquelas pessoas têm acesso ao diagnóstico precoce. E o terceiro seria o próprio tratamento, né? Porque impõe limitações, muitas vezes, da vida daquela criança, daquela família, para tratar aquela doença, né? Por exemplo, eu gosto muito de falar de autismo, porque eu não sou especialista em autismo, mas eu tenho muitos pacientes autistas no meu consultório, né? Qual que é a grande dificuldade? É para aquela família conscientizar-se que, além de ser uma doença genética, é uma doença metabólica, que tem relação com a alimentação, que tem relação com o intestino. Então, essa é uma grande dificuldade que as famílias têm de entender o processo e trabalhar nesse processo para melhorar as condições daquela criança ou daquele adulto com autismo, né? É importante, então, a gente até reforçar, né, o tema que a gente trouxe por conta até da data celebrada daqui 2 dias, que ela leva a essa reflexão, né, doutor? Porque Justamente. da aceitação do tratamento e do diagnóstico, que é quanto antes melhor para a família conseguir ter um bom andamento ali com o seu filho, né? Toda doença, quando é diagnosticada o mais precocemente possível, melhor ela pode ser tratada, né? Porque você tem muitas alterações genéticas também que vão ficar uma vida toda e não vão ser manifestadas, né? Não necessariamente, se você fez o diagnóstico de uma doença genética, de uma doença rara genética, aquela doença vai se manifestar. Você tem como segurar a manifestação daquela doença. Por exemplo, eu cito muito uma vitamina muito comum que existe aí, que é a vitamina B9, antigamente conhecida como ácido fólico, né? Certo. A vitamina B9 é uma vitamina que silencia genes ruins. Imagina, então ela não é só indispensável durante a gestação, ela é indispensável durante toda a vida. Uma alimentação boa, uma qualidade de vida, uma qualidade de sono são fundamentais para você silenciar, né, doenças que podem ser genéticas, podem estar expressas no seu genoma, mas no seu fenótipo ainda não. Muito bacana, então fica aqui esse alerta, né? O cuidado Sim. com a alimentação, com a saúde, a reposição de tudo que o organismo precisa para ter uma qualidade de vida para nós e para os nossos filhos, né, doutor? Não tenha dúvida. Muito bacana. Sim, pois muitas não. doenças seguem o estigma familiar, né? É verdade, né? Se você quer conhecer mais, bater um papo com o doutor, nós colocamos aí o arroba dele, também da Checkup, para vocês, claro, né? Qualquer dúvida que tiver sobre esse assunto, procurar aqui o Dr. Jairo. Gratidão pelas informações, por participar do nosso programa. Muito obrigado, Seja foi um sempre prazer e sempre que precisar estou à disposição. Sempre bem-vindo. Obrigado. Eu que agradeço. Gente, eu tenho um recado para você que, assim, como eu, se preocupa com a sua saúde. Quando a gente fala de cuidados, quando o assunto são os exames, a gente pensa o quê? Check-up, né? E com esse aumento expressivo dos casos de dengue, infelizmente. Mas o Laboratório Check-up e a Unimed de Uberlândia, eles unirão forças para reforçar o combate à doença. Pois é, isso mesmo, Os beneficiários da Unimed Uberlândia terão todo o suporte dos laboratórios Check-up para que o diagnóstico e o tratamento dos casos de suspeita de dengue sejam atendidos com muita agilidade e conforto. Então, presta atenção. Você que é beneficiário da Unimed Uberlândia, se tiver alguma suspeita, algum sintoma da dengue, perde tempo não, já procure as unidades próprias, que são o Espaço Mais Unimed Vasconcelos, também no Vila Viseu, no Uberlândia Shopping e também a Clínica Sempre. Claro, né, com todo o apoio, tecnologia e diferencial de atendimento dos laboratórios Check-up. Então, se você tem sintoma, não perde tempo não, fica aí a dica, vamos cuidar da nossa saúde. Combinado? Semana que vem tem mais aqui para vocês, o nosso quadro que fala tudo sobre saúde.